Fala pessoal, boa noite. Acabei de dividir uma mensagem aí no grupo pedindo o auxílio dos meus amigos, das minhas amigas, para tentar entender melhor, assimilar duas mensagens que acabei de ouvir. Confesso, acho que duas mensagens que dê por volta de uns 6 minutos, 5 minutos e pouco, as duas, do excelentíssimo senhor prefeito Nelson Alves Lara. O prefeito ainda tem uma dificuldade muito grande em proferir meu nome, eu não sei o porquê, né? Como eu deixei público aí para os senhores na mensagem, eu não vejo problema nenhum, não. Até me sentiria exaltado se o prefeito falasse assim: ô Tiago Câmara, é aquele que vive criticando, aquele que eu tenho diversos embates, né? Que ele direcionasse as suas críticas para mim seria mais elegante da parte dele do que em toda mensagem que ele divide, compartilha aí na internet, dizer que não, por conta de uma meia dúzia, bom prefeito, essa meia dúzia, primeiro, para um moleque perto da grande maioria dos senhores, moleque sim, na política, sou novo, como diria lá em Muzambinho, gabiru, novato, calouro, que entrou sem nem um centavo, sem depender de barão, de coronel, de fanfarrão, de político, de senhor do fogão. O senhor sabe o que eu estou me referindo, né, prefeito? Eu sei, aquele fogão é caloroso, né? Bem frequentado, sei bem como é que funciona. Eu recebi uma fotinha de um determinado advogado, mais algumas autoridades na nossa cidade, abraçados, sem camisa, tomando Heineken na casa que os senhores alugavam lá perto do Bangalô. E agora me parece que entregaram, né? Não estão alugando mais não? Aonde vai ser o QG? Quando tiver definido, por gentileza, manda um convite para mim. Me convida para ir lá tomar uma cachaçinha com voz MC, prefeito. Bom, indo para a parte que de fato interessa, eu criei um certo suspense aí na internet com relação ao que eu tinha ido fazer. Por hora isso corre em sigilo, tá, pessoal? Eu tive mais uma vez no Ministério Público. Essa informação não poderei dividir com os senhores por hora, pelo momento. Nem solicitei já veículo automóvel da Câmara para eles não darem notícia de com quem eu estava, o que eu estava fazendo, né? Já procurei fazer algo um pouco mais discreto, apesar de dar publicidade para os senhores, como tudo que faço. Então, darei, dentro das minhas possibilidades e no momento oportuno, eu trarei para os senhores a informação do que foi discutido, quais foram os documentos levados, quais os caminhos, né, traçados a serem percorridos, né, as informações, a maneira que eu posso estar contribuindo com o Ministério Público, que o Ministério Público pode estar contribuindo para a nossa sociedade. Então isso na hora oportuna eu dividirei com os senhores. Por hora o que eu posso dizer para os senhores é que tive essa audiência, né, e graças a Deus foi uma excelente audiência, isso eu posso adiantar. Bom, agora com relação à mensagem, os dois áudios, né, do prefeito Nelson, eu tenho uma dificuldade muito grande para entender o que ele fala, tá? Realmente, o prefeito ele não consegue ligar um ponto com o outro. Eu sei que eu sou prolixo, tá? Eu não sou o melhor comunicador, não tenho a menor prepotência em querer sê-lo. Mas as nossas ideias elas têm que ter um mínimo de fundamento e a nossa comunicação ela tem que ter um mínimo de eficiência. Ele é a autoridade máxima do prefeito, então ele deveria se esforçar para ao menos se fazer entender. Me parece que teve um deputado bonitão aqui hoje, já estão aí correndo mais promessas. Eu espero que o deputado tenha perguntado para o prefeito o porquê que as emendas que ele já direcionou para a compra de ambulâncias e outras coisas mais ainda não foram utilizadas para este fim, né? Eu, no lugar dele, como deputado, eu perguntaria: olha, prefeito, eu mandei para o senhor, já vai fazer 2 anos e não conseguiu comprar, o que está acontecendo? No mínimo, isso me causaria estranheza, mas eu não sei o que foi tratado naquela reunião. Mas algumas promessas com certeza absoluta. Agora, nas mensagens que o excelentíssimo senhor prefeito Nelson Alves Lara dividiu aí em alguns grupos e já chegou ao meu conhecimento, ele fala
né, de uma emenda conseguida, fica aqui os meus parabéns públicos ao meu nobre colega Henderson, que ele conseguiu através do deputado Renato Andrade, de R$ 100.000, né, e pelo que o prefeito disse, ele entrará com uma contrapartida, salvo engano, de R$ 42.000 para a compra de um trator. E pelo que ele dividiu, eu entendo, eu não estou dizendo que está correto, porque, como eu disse, é muito difícil compreender o que o prefeito fala, mas analisando com bastante cuidado aquilo que ele falou e com a ajuda dos universitários, dos meus amigos que estão aí nos grupos que eu acompanho, me parece, se eu entendi bem, que o prefeito vai entrar com a contrapartida de R$ 42.000 para adquirir um trator que será destinado para o Conselho Comunitário da Comunidade de Santo Antônio. Até aí tudo bem, a comunidade realmente precisa, né? E se de fato isso acontecer, obrigado Henderson, obrigado Renato Andrade e obrigado prefeito Nelson pela contrapartida dos R$ 42.000 que deverá servir para atender a comunidade de Santo Antônio. Isso é muito importante. Agora, esperemos nós que assim que for adquirido, ou se já foi adquirido esse trator, que esse trator seja direcionado para a comunidade. Vamos discutir a respeito do termo comum, prefeito. Comunidade, sabe? Comunidade. E não só para um ou outro, ou pior ainda, na mão de vereador, para vereador prestar serviço para o seu curral eleitoral, para aquelas pessoas pré-direcionadas, cujas pessoas com certeza apoiam um determinado vereador, né? Esperemos nós que essa máquina possa ser operada por alguém que tenha capacitação para isso, de maneira democrática, ordeira, atendendo a todos. E não a uma parcela apoiadora ou não de prefeito ou de vereador. E pior ainda, vereador em cima de máquina pública. Bom, eu preciso falar a respeito disso sim. Saiu a matéria no jornal, a matéria foi combatida pelo vereador pedindo o direito de resposta e hoje mesmo o jornal já publicou, né, a controvérsia do que foi publicado pelo vereador. Então, quem está mentindo nessa história? Obviamente, não é pessoal, até tenho um certo carinho pelo CUT, mas deixemos o lado pessoal de lado, eu estou tratando das atribuições que cabe a mim e cabe a ele. Cabe a ele fiscalizar o meu trabalho e cabe a mim fiscalizar o dele também. Eu, no meu entendimento, eu não acho nem um pouco ético e moral da parte de um homem público que usufrui de uma máquina pública, por mais que, olha, são bonzinhos, nossa, como o Tiago é bonzinho, ele pegou o carro da prefeitura e me levou lá em Passos ou me levou em Belo Horizonte, nossa, o Tiago é bonzinho, ele pegou o trator da prefeitura, não, isso daí para mim é abuso de poder. Como eu não considero nem um pouco bonzinho assistente social que ainda diz que ele é o responsável pela aposentadoria, pela LOAS e por tantas outras coisas mais que não é pertinente a ele decidir quem faz jus ao benefício ou não. Cabe a ele sim emitir um laudo e ele nem poderia, se tivesse o mínimo de dignidade, estar fazendo isso, porque isso daí é abuso da atribuição que hoje, ora, ele ocupa. Ele ganha como vereador, ele ganha como assistente social, ele não poderia ter contato direto com o público. Isso daí, à medida que eu tiver tempo, né, obviamente nós estaremos buscando, inclusive, o conselho de classe para estar levando ao conhecimento, porque não julgo nem um pouco ético, moral, esse tipo de conduta. Mas, voltando para o trator, é o mesmo paralelo. Ah, a terra não é minha, está igual o triplex do Lula é de um amigo meu e o sítio de Atibaia é de um amigo meu. Agora, se a justiça toda torta, se abusar tem que devolver o sítio para o Lula, que não era do Lula, e o triplex também, né? Obviamente é triplex, né? Apesar de eu ter a língua presa, e a minha pronúncia não é tão esdrúxula, tão risível quanto a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, e que não volte a ser nunca mais. Bom, o meu sogro tem um sítio ali no Barreirinho. Hoje, existem diversas modalidades para você
poder usar de um pedaço de chão, de um pedaço de terra. Para você trabalhar em um pedaço de solo, você pode adquirir, comprar, registrar em cartório e ter a posse através de uma escritura. É o primeiro caminho e é o caminho direto. Segundo caminho, eu posso arrendar essa terra, aonde faremos eu, arrendatário, né? Não, eu não sei esses termos de direito, me desculpem. Arrendatário é quem... me desculpa, não vou ficar perdendo tempo em tentar encontrar esses termos técnicos, não. Eu estou até precisando facilitar um pouco mais a minha maneira de falar e ser mais direto e menos prolixo do que sou. Mas eu posso arrendar uma terra, posso plantar. Olha, ô José Mercio Aguiar, meu sogro, eu queria arrendar 1 hectare de terra seu aqui para poder plantar uma lavoura de café. Ô Tiago, legal, vou te arrendar, passaremos o contrato. Quanto você vai me pagar de arrendo? 4 sacas por hectare, 5 sacas, 20%, 10%, 12%, tem inúmeras modalidades. Não, Zé, vamos fazer o seguinte, você me arrenda a terra, a gente planta junto, divide a despesa, divide o lucro, vamos fazer desse jeito? Não, eu não quero saber disso, eu te arrumo a terra e você me dá... Tem inúmeras. Ou isso pode ser feito no famoso fio do bigode, que é muito comum de ser feito entre famílias. Se porventura amanhã eu decidisse plantar, que não é o caso, café no terreno do meu sogro, eu tenho certeza que eu não ia nem perder tempo em fazer contrato com ele. É tudo família, é da minha esposa. Seria no fio do bigode. Zé, me arruma um pedacinho aqui para me plantar um café? Beleza, aí eu estou vereador. Opa, tem um tratorão ali. Não, vou lá pegar o trator do município, pedir um subsolador emprestado e vou lá subsolar. Vou lá destocar, utilizando dos maquinários através do poder da influência que eu tenho como parlamentar. Obviamente eu sei que eu não tenho poder nenhum com o Nelson, né? A nossa relação ela é ambígua, muito diferente da relação que ele tem com a maioria dos vereadores. Mas vamos lá. Então eu espero que esse trator possa ser utilizado de maneira transparente, ética e moral, e seria muito prudente, prefeito, já deixo uma dica para o senhor, não só no trator, mas nos demais veículos da cidade, coloca lá, uma plaquinha identificando Prefeitura Municipal de Guapé, a serviço da Prefeitura Municipal de Guapé, ou seja, proprietário, povo de Guapé. Se o senhor está locando automóveis, é baratinho, gato, som e filme. Vai lá, ele faz os adesivos rapidinho para o senhor, simples, fácil, funcional e barato. Prega na porta e identifique o que é patrimônio público e não seu. Fácil, fácil demais, né? Mas isso não é interessante para os senhores fazerem, né? Por quê? Porque cabe argumentação e o trator não é da prefeitura, não. Mas só tem 2 daqueles no município da prefeitura. Fica difícil de argumentar que o trator não é do município. Mais fácil falar, o sítio não é meu, é de um amigo meu. Mas é do meu cunhado. Então tá explicado. Beleza. Agora, eu não sou juiz, eu não sou promotor, o promotor que acuse e o juiz que julgue. O meu papel é fiscalizar. A informação chegou até mim, eu tomei conhecimento e levei ela para as autoridades. Eles que façam, se vai ter justiça ou não, primeiro quem vai dizer é o homem lá em cima. Dessa justiça ninguém vai escapar, nem eu, nem ninguém. Da divina. A dos homens, nós estamos vendo ela ser burlada, ser achincalhada, repetidamente, né? Então não vai ser surpresa para mim se isso não der em nada, como não deu em nada ainda as entregas de cestas básicas em período eleitoral por hoje vereadores, né, e assistentes sociais. Até hoje não deu em nada. Como não deu em nada, né, e provavelmente também não dará, mais fácil eu emitir uma flatulência, o famoso peidinho. Se eu der um peidinho, isso é motivo para cassação. Mas a presidente levantar da mesa dela, sem antes ter estabelecido uma portaria e ir lá falar assim, não, ninguém entra aqui, e fechar a porta da Câmara na cara do povo, isso não é quebra de decoro. O meu colega Danilo virar para mim e falar assim, eu tô para matar e para morrer. Você e o povo. Tá gravado. Isso também não é quebra de decoro. O mesmo colega Danilo falar assim, me chamar de débil mental, também não é. O Everton me chamar de idiota, de imbecil, também não é quebra de decoro. Quebra de decoro é eu ter ido próximo à casa de um cidadão, dar o direito para ele que ele tanto pede nas redes sociais. Isso é quebra de decoro. É o Thiago Câmara. O Thiago Câmara fala demais. Ele fala alto, quebrou o decoro. Por quê? Porque o doutor... Aquele doutor, que é doutor de tudo, o dono da cidade, o que tudo pode, falou que é quebra de decoro.
Bom, voltemos para as mensagens do Nelson. Então, se eu entendi bem, a comunidade de Santo Antônio vai ganhar um trator. Segundo ponto, e o prefeito, porque entra na justiça, está tão acostumado à justiça não dar em nada, inclusive, se essa lei de improbidade administrativa não tivesse mudado, e isso foi feito lá em cima, através dos engravatados que têm poder lá em cima, nem prefeito aqui ele estaria mais. E ele sabe disso. Não porque ele tem conhecimento técnico, é porque espera-se que esse batalhão de advogados, por mais incompetentes que alguns sejam, tenham um mínimo de discernimento e saibam mostrar isso para ele. Aí, através das outras artimanhas políticas, né, do poder que aquela cadeira oferece para quem está ocupando ela, vai dando um jeitinho, aí você governa em cima de uma liminar aqui, aí aquela liminar daqui a pouco não dá em nada. É desse jeito que vai acontecendo, infelizmente. O Lula não está solto? Julgado em primeira e segunda instância, mas o errado é o Sérgio Moro. Nossa, realmente o cara que estudou, que pesquisou, que foi atrás. Mas ele vazou o áudio. Ai, nossa, que crime! Que crime que o Sérgio Moro cometeu. O limpador de cocô de elefante que virou bilionário do dia para a noite. Não, esse não é criminoso. Não, o filho do Lula, o Lulinha, sabe? Aquele que comprou... Deve ser o maior proprietário de terras, o maior pecuarista do dia para a noite. De limpador de cocô de elefante, eu não estou diminuindo, porque o limpador de cocô de elefante que faz esse serviço lá hoje, eu tenho certeza que é digno. O filho do Lula não é, e deixa me processar, né? Daqui a pouco a PF está batendo. A PF não, né? Algum amando de algum. Se bem que eu sou insignificante, eu sei que a minha mensagem não chega lá para eles. Mas, essas distorções, né? Tá aí. As discussões em redes sociais. Mas a terra não é dele. Nossa, vê cidadão ainda. O cidadão que tinha que questionar, fala, meu Deus do céu. Quem trouxe a informação que está sendo... porque esse jornaleco, conforme alguns disseram, né? O jornaleco deu direito de resposta. O vereador foi lá e escreveu o que... Aliás, o vereador... Será que foi o vereador? Eu conheço bem. Tem uma coisa que, para quem tem o hábito da leitura, e olha que eu estou lendo muito pouco, quando você pega uma obra de Machado de Assis e lê, e dessa obra você pula para um Amado, Jorge Amado, não precisa ler que uma é Machado de Assis e que outra é Jorge Amado. Não precisa ler o nome do autor. Você leu meia página, você consegue identificar. Você pega um livro de Dan Brown, é extremamente característico a maneira como ele escreve. Essa de Queiroz e tantos outros mais. É a mesma coisa de música. Eu começo a ouvir boa música, às vezes só na melodia, eu sei se é Beatles, eu sei se é John Lennon que está tocando, eu sei se é Paul McCartney, eu sei se aquilo ali é um folk, se é um rock, se é um samba. Você consegue identificar. Não precisa estar ali escrito, essa música é um rock and roll de autoria do Beatle John Lennon. Não, dá para identificar. Então, eu acho que eu consegui identificar bem quem escreveu aquela resposta que foi publicada no Jornal Minas, né? Só que eles esqueceram que além desse material que foi disponibilizado pelo jornal, existe outras gravações, porque tem câmeras, e isso é objeto de parte da discussão que eu trarei para os senhores, lá no Santo Antônio. E essas câmeras flagraram, por diversas vezes, o mesmo representante dos senhores trafegando nesse trator. Mas ele é muito bonzinho, ele está ajudando a comunidade. Que lindo. Ô prefeito, manda um trator aqui para mim, eu gostaria de ajudar a comunidade também. Se eu tivesse um trator disponível aqui, pelo menos eu teria podido, é isso mesmo o termo, desculpa, ajudar a população que estava com lixo, com entulho aí nas portas. Na minha casa mesmo foi uma que o senhor mandou notificação antes de mandar o trator para vir aqui retirar mais, lá para a comunidade de Santo Antônio, para estar parlamentar pilotando. Não, ele é muito bonzinho, ele foi lá ver. Agora, para cima de mim... Cara pálida, eu não sou tratorista, mas eu me formei em um colégio agrícola, eu fui para um colégio agrícola com 16 anos. Eu sei muito bem o problema que dá um subsolador zero, nenhum, depois que você acoplou ele e nivelou ele não te dá problema absolutamente nenhum. Para quem entende, você anda com alguns pedaços de vergalhão, porque caso o subsolador pegue alguma rocha, algum tronco, ele quebre algum dos pinos, você tem um sobressalente só.
Só. Aquilo, se fosse uma plantadeira de milho, ah, não, tudo bem, o vereador parou ali para ajudar. Não, aí já é um pouco mais complexo. Você precisa ver qual o raio da roda, medir, ver quanto vai cair de semente por metro linear, fazer os cálculos, calcular o peso do adubo para você ver quantas toneladas cairá por hectare, quantas sementes caberá num hectare. Aí sim eu até entenderia, mas isso é algo um pouco mais técnico. Eu, por estar afastado dessas atividades, talvez até eu tenha um pouco de dificuldade para regular uma plantadeira de milho hoje, mas eu sei. Agora, para arrumar um subsolador, aquela desculpinha esfarrapada, mas tá bom, acreditamos nisso. O que me entristece é ver a população ainda, parte da população, questionando a fonte da notícia e não o parlamentar. Isso me faz perder um pouco a fé. Isso me deixa cansado. De homens públicos usando de desculpas estapafúrdias para tentar justificar as bizarrices cometidas, isso não me chama atenção não. Eu vejo cada uma que é, como diria o Chico da Tiana, né? Acho que é isso mesmo, né? É de descolar o rego da bunda. Bom, mas vamos lá. Eu falei das câmeras, dos vídeos, né, que flagraram. Bom, o prefeito Nelson falou a respeito da polícia militar. Nossa, como se ele fosse um admirador, uma pessoa que preza pela segurança pública no nosso município. Tanto é que ele chamou o comando da polícia militar aqui para expulsar o tenente Henrique, o cabo Pablo e o soldado Vilela. Não, esse é o cara que respeita. E eles ainda estão afrontando a polícia militar. Colocaram o nome do tenente Henrique e do soldado Vilela em uma situação onde eles nem estavam. Pelo menos algumas pessoas do grupo de base de apoio do prefeito estão aí atacando a polícia militar. Eu já parto do princípio que a polícia está certa para depois eu fazer a minha análise. Depois eu fiquei sabendo de quem era a referida moto. Depois eu fiquei sabendo quem era o policial que estava lá perto. Depois eu fiquei sabendo, olha, chamaram o policial para ir lá ver o que tinha acontecido. Eu vou acreditar no dono da moto, que eu sei o histórico, e não acreditar no policial que está aqui botando o peito na frente de uma bala para poder me proteger, que a hora que pular um bandido aqui em casa e eu ligar, eu sei que ele vai vir aqui, mas nunca na vida que eu vou colocar a credibilidade da instituição Polícia Militar em xeque em detrimento a supostos infratores da lei. Existem policiais corruptos? Existem policiais ruins? Sim. Aqui na nossa cidade eu tenho certeza que não é o caso. E eu espero que a polícia possa averiguar isso para elucidar isso quanto antes, né? Para não deixar a idoneidade desses policiais que eu tenho confiança plena e absoluta em xeque. Mas o prefeito Nelson Alves falou que vai colocar os sistemas olhos de águia. Parabéns, prefeito. Isso é uma excelente ideia. Eu mesmo já tinha feito uma indicação para o senhor lembra? Está registrado. Aqui nas minhas pastas, eu encaminhei uma indicação para o senhor pedindo para que o senhor reativasse, visto que já tinha aqui na nossa cidade. Agora, dessa vez, prefeito, vê se tem um pouco mais de responsabilidade e compre uns equipamentos um pouco melhores para não se perder como aconteceu com os anteriores. É só isso que eu te peço. Eu não vou criticar o projeto de maneira nenhuma, até porque esse projeto fui eu que levei até o senhor esquece que eu tenho registro. Tudo que eu faço eu deixo público, ou através de um vídeo, ou através de um documento que eu protocolo aí. Então foi uma das primeiras indicações que eu fiz, pedindo esse sistema de monitoramento para facilitar a vida de quem nos protege e pedindo para que o senhor direcionasse e melhorasse a estrutura que existe na comunidade de Santo Antônio, para possibilitar ao menos 1 ou 2 policiais, por mais que nós sabemos que o efetivo da polícia ainda é insuficiente, e isso é obrigação do Estado, sim, seria prudente. Por quê? Porque o Santo Antônio é uma Guapé um pouco menor. É uma cidadezinha aquilo ali. Aquilo ali não pode ser tratado como uma mera zona rural. Não, é diferente. Lá é diferente. Com devido respeito a todas as outras comunidades rurais, lá no Santo Antônio é diferente. É uma região mais populosa. É um bairro de Guapé. Né? Eu acredito que Santo Antônio deve dar pelo menos 1/4 do tamanho da cidade de Guapé. Então sim, tem que ter um olhar diferente. Aí me chega a mensagem, eu esqueci de colocar o ventilador aqui, eu já estou suando igual tampa de chaleiro. Me chega a mensagem de que o prefeito vai demolir a estrutura que já está construída para fazer o cemitério onde é a delegacia.
Parabéns! Uma salva de palmas! Mais uma obra genial da administração de Nelson Alves Lara. Prefeito, meu pai amado. E o senhor ainda me divide um áudio. Quem não quiser que entre na justiça, eu vou entrar na justiça. Prefeito Al Capone, que foi um dos maiores transgressores da lei nos Estados Unidos, o senhor sabe por que ele foi preso? Ele matou Deus e o mundo, cometeu inúmeros assassinatos, crimes cruéis e violentos. Ele foi preso por conta do imposto de renda. Então, às vezes, a justiça chega da onde o senhor menos espera. Eu vou perder meu tempo para procurar justiça, porque o senhor quer derrubar um prédio público que já está pronto? Não. Me perdoem, população guapense, me perdoem, população do Santo Antônio. Se caso os senhores quiserem fazer uma manifestação, por quê? Eu digo isso. Se é aqui próximo da minha casa, eu deito lá na frente, o prefeito ia ter que derrubar aquela estrutura em cima de mim, mas ele não colocaria um cemitério grudado no muro da minha casa, mas não colocaria nem a pau, pica-pau. Se eu tivesse me atentado, eu tinha deitado lá no meio daquela praça. É porque a hora que eu vi já tinha destruído tudo. E não teria deixado. Agora, eu ir lá denunciar que o prefeito quer destruir, isso daí é atribuição dele. Ele tem a caneta na mão. Vocês não, todos que estão me assistindo, né? Mas a população não elegeu ele e elegeu com a votação estratosférica, né? Então sim, ele tem autonomia. Agora aguenta, povo. Vocês não queriam o Nerso lá? Vocês não queriam eleger o prefeito Nelson Alves Lara? Não é admirando, não, ele é bonzinho, é da cesta básica. É, toma a cesta básica. Destrói o que está pronto. Mais uma obra, Organizações Nelson Lara. Vocês lembram do antigo Cacete e Planeta? Das organizações tabajaras? Se houver alguma semelhança, é mera coincidência. Eu estou tentando trazer um pouco mais de leveza, porque eu estou tão cansado. Eu estou tendo que chupar cana e assoviar. Eu falei que ia tirar férias, não tirei. Graças à minha amiga Maria Áurea, ao meu amigo Zé Carlos, ao meu amigão Isaac, eu consegui descansar uns 2, 3 dias lá na casa da Áurea. É certo isso, eu não desliguei 1 minuto. 1 minuto, falei aqui com a Raiz, essa chuva danada, o prefeito não deu manutenção nas estradas, nem para ir para Volta Grande eu não tive condição. Os meus primos, o meu tio quebrou, perdeu a caixa de câmbio, ali perto do Precheco, por conta do servição bacana que eles fizeram lá. Foi passar com o carro estourou a caixa de câmbio. Ai, que lindo, parabéns, prefeito. Ah, não, mas a chuva, ô prefeito, faz um estágio lá com o Djalma, atravessa aqui a represa. Tenho certeza, o Djalma gosta muito do senhor, ele tem muito apreço pelo senhor. O senhor apoiou ele para ele ser o presidente da Alago, ele me falou que gosta muito do senhor. Atravessa o rio, vai lá, se o senhor quiser eu te passo o telefone do Leonardo, vice-prefeito. Atuante, que está lá na Secretaria de Obras, Infraestrutura, está trabalhando todos os dias. Olha lá as condições das estradas de Guapé, prefeito. É simples. O senhor não é obrigado a saber de tudo, não, mas procura quem sabe. Agora, me desculpa, o máximo que eu posso fazer é usar de deboche para mostrar o tamanho da bobagem que o senhor está fazendo. E o senhor está achando que o senhor está me atrapalhando? Não, nem 1 minuto. Não tem cemitério aqui perto da minha casa. A minha vida continua exatamente a mesma. Agora, da comunidade de Santo Antônio, eu já não posso dizer o mesmo. Área para construção de um novo cemitério, eu tenho certeza que não falta lá e não falta aqui em Guapé. O que falta é inteligência e planejamento por parte do senhor e da sua equipe. Pelo menos de grande parte da sua equipe, eu não me refiro a todos. Mas é isso, prefeito. O senhor está sempre aí, por conta de meia dúzia, e fala num viés autoritário que, meu Deus do céu... O que é isso, prefeito? O senhor não é o prefeito do povão? Se o senhor é o prefeito do povão, passa a falar com um pouco mais de leveza. Não, porque eu vou fazer, já está definido, já falamos com o conselho, não, o senhor pode fazer. Isso daí eu não tenho nada que eu faça que eu possa te impedir. Exceto apoiar a população, caso a população entenda que isso é um absurdo como eu. Aí se a população entender, são outros 500. Mas eu procurar justiça... Eu não consegui denunciar nem 30% do que eu já vi de errado, prefeito. Nem 30%. E olha, o senhor quer saber bem de uma coisa? Reze mesmo, reze. Espere que eu nunca prospere nessa vida pública
Porque se um dia eu tiver estrutura, eu tiver condição de remunerar uma equipe, de escolher, fala, não, é esse o advogado que eu quero do meu lado e para isso você vai ser bem remunerado. É esse o administrador que eu quero que me ajude e para isso você vai ser bem remunerado. Ah, prefeito, o senhor tenha certeza que nós vamos levantar esse tapete com uma eficiência que o senhor não imagina. O senhor não tem noção. Vai ser avassalador. E não é por vingança não, prefeito. Não lhe quero mal. Eu só quero o bem para a nossa cidade. A partir do momento que o senhor baixar o tom, se colocar como uma pessoa humilde de verdade, não é essa coisa travestida não. Porque eu me exalto, eu me irrito, eu elevo a minha entonação de voz, mas eu sou exatamente o mesmo. O mesmo. Eu não mudo. Eu não sou o Thiago Câmara perto do prefeito, o mesmo Thiago Câmara que eu sou com os meus filhos, com a minha esposa aqui dentro de casa, eu sou ali na rua com os meus amigos, eu sou com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, o mesmo. Me tratou bem, me respeitou, eu respeito, eu devolvo. Educação, mas se me atacou, se me agrediu, infelizmente eu não sou daquele de dar a outra face não, prefeito. Eu ainda não cheguei nesse nível de evolução e eu lamento muito por isso, prefeito, porque eu sei que o correto seria. Mas eu ainda vou precisar de talvez algumas, eu acredito, tá? Respeito a religiosidade, a fé de cada um, sou cristão, acredito em Jesus Cristo, mas acredito que Ele é Pai e Ele vai me dar mais oportunidade. Eu não quero acreditar que eu vou ser julgado apenas pelo que eu fiz nessa vida, porque se for assim, e olha que eu não sou uma pessoa ruim, mas eu tenho muito que aprender, muito. Eu estou muito longe de ter evoluído 1% do que Jesus Cristo pediu para que eu fizesse. Muito longe. Então eu espero que ele, como pai, entenda que eu não tenho o desenvolvimento que ele pediu para que nós tenhamos. E eu espero que ele, como pai amoroso que ele é, que ele me dê condições quantas vezes forem necessárias. Mesmo que às vezes seja me tirando, me tomando alguma coisa, me dando um tapa na bunda, me dando um solavanco, que é o que a vida faz. Se Deus é amor, eu chamo a atenção dos meus filhos, se precisar privar eles de algo que eles gostam para ajudar na educação deles, obviamente eu farei. Então eu enxergo o meu Deus, o meu Cristo dessa maneira, como um pai bondoso, mas que sabe educar os filhos. E cada um terá conforme o seu merecimento. Eu já estou entrando em parte filosófica, me desculpem, eu vou bagunçando tudo aqui a minha cabeça. Mas é isso, pessoal. Eu falei que seria... Primeiro, falei que não faria. Segundo, falei que seria rapidinho. E terceiro, me alonguei de novo, mais uma vez, o que não é novidade para ninguém. Mas... Posso te chamar de Nelson? Acho que não dá nada não, né? Vamos ficar mais íntimo, vamos deixar essa coisa menos tensa entre nós. Nelson, meu amigo prefeito Nelson Alves Lara, faz favor, bota uma identificação aí nos veículos públicos, e isso vai ser de grande valia para toda a população, tá? Manda o trator sim lá para a comunidade de Santo Antônio, peça um pouco mais de moral, de ética, de transparência para os parlamentares que o senhor tem contato aí, que o senhor tem boa relação, né? E pense direitinho, prefeito, é burrice, não tem outro adjetivo para a gente trazer. É burrice destruir o que está pronto para poder fazer outra coisa. Pensa com um pouco mais de serenidade, prefeito. Esquece da opinião do Thiago Câmara. Pensa um pouco mais na comunidade do Santo Antônio, se de fato o conselho está representando o anseio de toda a comunidade. Marque uma reuniãozinha lá. Se for preciso, faz até um oba-oba lá com a turma. Vocês têm recurso para isso, né? Ouça a população e veja se de fato é isso que eles esperam, é isso que eles querem. Da minha parte, não precisa ficar preocupado, não vou atrás de justiça por conta de cemitério que o senhor quer construir, ao meu entendimento, ao meu ver, em local inapropriado não, tá bom? E, por falar em cemitério, tome providências com relação ao nosso aqui. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.